Olá, galera! Sejam muito bem-vindos. Estou aqui para trazer mais um resumo quentíssimo do capítulo de hoje de Vale Tudo, a novela que está arrasando e mantendo todo mundo grudado na TV. Pessoal, antes de começarmos a desvendar todos os dramas e reviravoltas de hoje, não esqueçam de deixar aquele like no vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Ativem o sininho das notificações para não perder nenhum resumo. E deixem nos comentários qual foi a cena que mais chamou a atenção de vocês no capítulo de hoje. Isso me ajuda muito a entender o que vocês mais gostam e me motiva a continuar trazendo esse conteúdo para vocês. E, gente, preparem-se porque o capítulo de hoje foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. Tivemos revelações bombásticas, desconfianças que se intensificam, corações partidos e muito, muito drama. Então peguem a pipoca e vamos mergulhar juntos nessa trama que não para de nos surpreender. O episódio de hoje começou com uma das cenas mais tensas que já vimos em Vale Tudo. Tiago, o neto de Odete, finalmente consegue falar com a avó para contar sobre o terrível atentado que Marco Aurélio sofreu. Imaginem a situação. Um jovem em choque, provavelmente ainda processando a violência do que aconteceu com alguém que fez parte da família, ligando para a avó em busca de apoio e compreensão. Mas a reação de Odete Reutemann foi algo que deixou não apenas Tiago desconcertado, mas principalmente César, que presenciou toda a conversa. A frieza com que Odete recebeu a notícia foi algo que beirou perturbador, enquanto qualquer pessoa normal ficaria chocada, preocupada, fazendo 1000 perguntas sobre como isso aconteceu. Odete manteve uma calma que só pode ser descrita como antinatural. César, que já vinha nutrindo algumas suspeitas sobre a esposa, observou cada reação, cada palavra, cada pausa na conversa. E o que ele viu não foi uma sogra preocupada com o ex-genro, não foi uma avó querendo consolar o neto. O que ele viu foi uma mulher que reagiu à notícia de uma tentativa de assassinato, como se estivesse recebendo um relatório de negócios rotineiro. A expressão facial de César durante essa cena foi reveladora. Vocês puderam ver nos olhos dele aquele momento exato em que uma suspeita se transforma em algo mais concreto, mais assustador. É como se uma peça importante de um quebra-cabeças tivesse finalmente se encaixado, revelando uma imagem que ele preferia não ver enquanto. Isso. Marco Aurélio estava sendo levado para o hospital em estado grave. As cenas do hospital foram intensas, mostrando a correria dos médicos, a tensão de não saber se ele sobreviveria ao atentado. Mas Marco Aurélio é um homem forte, um sobrevivente, e mesmo ferido, sua mente continuava trabalhando, processando o que havia acontecido. E foi no hospital, em conversa com Leila, que Marco Aurélio soltou a bomba que todos nós já suspeitávamos, mas que agora ganhou confirmação. Ele tem certeza absoluta de que Odete Reutemann está por trás do atentado que quase custou sua vida. Não foi um assalto casual. Não foi um acidente. Foi uma tentativa de assassinato deliberada e calculada, orquestrada pela própria ex-sogra. A forma como Marco Aurélio falou com Leila foi carregada de uma certeza assustadora. Não havia dúvida em sua voz, não havia hesitação. Ele sabia exatamente quem queria vê-lo morto e por quê. Marco Aurélio sempre foi um homem que conhecia os perigos de se envolver com a família Reutemann, mas talvez nunca imaginasse que Odete seria capaz de chegar a esse extremo. Leila, por sua vez, mostrou toda a sua força e determinação como esposa. Em vez de entrar em pânico ou desespero, ela imediatamente assumiu o controle da situação. Sua primeira preocupação foi garantir que Marco Aurélio andasse com segurança a partir daquele momento. Ela deixou claro que não permitiria que nada mais acontecesse com seu marido, que tomaria todas as medidas necessárias para protegê-lo. É impressionante como Leila consegue manter a cabeça fria em momentos de crise. Ela entende que estão lidando com uma adversária extremamente perigosa e poderosa. Alguém que tem recursos para contratar os melhores assassinos, mas isso não a intimida. Pelo contrário, parece despertar nela uma força ainda maior. Mas talvez a reviravolta mais impactante do capítulo de hoje tenha acontecido
quando Mário Sérgio descobriu algo que pode mudar completamente o rumo dessa história. Ele conseguiu escutar uma conversa entre Odete e Freitas que foi registrada em seu celular. Imaginem o impacto dessa descoberta. Mário Sérgio agora tem em mãos uma evidência concreta das articulações sombrias de Odete. A tensão no rosto de Mário Sérgio, quando ele percebeu o que tinha acabado de descobrir, foi algo palpável. Ele sabia que estava segurando algo explosivo, algo que poderia não apenas incriminar Odete, mas também colocá-lo em perigo mortal. Porque uma pessoa capaz de mandar matar Marco Aurélio certamente não hesitaria em eliminar qualquer um que representasse uma ameaça. A conversa entre Odete e Freitas, que foi captada pelo celular, deve conter informações devastadoras. Embora os detalhes exatos ainda não tenham sido completamente revelados, podemos imaginar que se trata de instruções sobre como proceder após o atentado, talvez discussões sobre próximos alvos, ou até mesmo confissões diretas sobre o envolvimento de Odete no crime. Freitas, que sempre foi o braço direito de Odete para os negócios sujos, provavelmente estava reportando o resultado da operação ou recebendo novas instruções. É o tipo de conversa que eles jamais imaginariam que poderia ser ouvida por terceiros, muito menos gravada. Mário Sérgio agora se encontra numa posição extremamente perigosa e ao mesmo tempo poderosa. Ele tem nas mãos a evidência que pode derrubar Odete, mas também sabe que possuir essa informação é como carregar uma bomba relógio. Cada movimento seu, a partir de agora, precisa ser calculado com extremo cuidado, enquanto toda essa tensão se desenrolava. O capítulo também nos mostrou o lado mais humano e vulnerável da trama através de Celina e Esteban. O relacionamento deles, que parecia estar florescendo, sofreu um baque devastador quando Esteban disse que precisava de um tempo. A dor no rosto de Celina foi de partir o coração. Ela, que havia se permitido abrir o coração novamente, que havia encontrado esperança no amor, de repente se viu diante de uma rejeição que ela não esperava. Esteban sempre pareceu genuinamente interessado nela. Sempre foi carinhoso e atencioso. Então essa necessidade de dar um tempo pegou Celina completamente desprevenida. É interessante como a novela consegue equilibrar as tramas de suspense e crime com essas questões mais íntimas e emocionais. Enquanto Odete planeja assassinatos e Marco Aurélio luta pela vida, Celina luta contra a desilusão amorosa, que para ela é igualmente devastadora. A reação de Celina mostra como o amor pode nos deixar vulneráveis. Como quando abrimos nosso coração, corremos sempre o risco de ser feridos. Esteban pode ter suas razões para querer esse tempo. Talvez esteja lidando com questões pessoais. Talvez esteja com medo do próprio sentimento, mas o impacto em Celina é imediato e doloroso. Paralelamente a todo esse drama emocional, Ivan se encontrava numa situação de desespero crescente. Sua luta para conseguir a liberação de sua indenização esbarrou numa barreira aparentemente intransponível. A recusa de Freitas em solicitar a assinatura de Marco Aurélio, o desespero de Ivan, é compreensível. Ele provavelmente conta com essa indenização para resolver problemas financeiros urgentes. Talvez até mesmo questões de sobrevivência. Mas Freitas, sempre fiel aos interesses de Odete, não está disposto a facilitar nada que possa beneficiar alguém que não esteja alinhado com os planos de sua patroa. É uma demonstração clara de como o poder de Odete se estende para todos os aspectos da vida das pessoas ao seu redor. Ela não apenas controla os grandes esquemas e decisões empresariais, mas também tem o poder de arruinar vidas individuais, de impedir que pessoas comuns tenham acesso ao que lhes é devido por direito. Ivan representa todas aquelas pessoas que se veem presas nas teias de poder dos poderosos, que dependem da boa vontade de pessoas como Odete e Freitas para ter acesso aos próprios direitos. É uma situação frustrante e desesperadora, que mostra como a corrupção e o abuso de poder afetam não apenas as grandes decisões políticas e empresariais, mas também a vida cotidiana de pessoas comuns. O final do capítulo trouxe ainda uma cena crucial entre Leila
e Marco Aurélio, onde eles conversaram abertamente sobre as desconfianças que começam a surgir em relação a Freitas e Mário Sérgio. É fascinante como, mesmo depois de quase morrer, Marco Aurélio continua estrategicamente pensando em como se proteger e como identificar quem pode ser confiável. Marco Aurélio sabe que não pode confiar em qualquer um. Ele entende que Odete tem uma rede de influência muito ampla, que pode incluir pessoas que ele nem suspeita. Por isso, mesmo Freitas e Mário Sérgio, que poderiam ser vistos como aliados em potencial, são analisados com cautela. A desconfiança em relação a Freitas é mais compreensível, considerando que ele é claramente o braço direito de Odete para assuntos questionáveis. Mas a desconfiança em relação a Mário Sérgio é mais complexa, especialmente porque ele pode ser tanto um aliado quanto uma ameaça, dependendo de como decidir usar as informações que possui. Leila e Marco Aurélio sabem que estão entrando numa guerra de inteligência contra Odete. E nesse tipo de guerra, a informação é poder, mas também é perigo. Eles precisam descobrir quem realmente está do lado deles, quem pode ser comprado ou intimidado por Odete, e quem tem coragem suficiente para enfrentar uma mulher tão poderosa e perigosa. A conversa entre eles também revelou a profundidade do relacionamento que construíram. Em momentos de crise como esse, quando a vida está literalmente em risco, é que descobrimos do que nossos relacionamentos são realmente feitos. Leila e Marco Aurélio se mostraram um time forte, unidos não apenas pelo amor, mas também pela determinação de enfrentar juntos qualquer ameaça. É impressionante como Vale tudo consegue manter essa tensão constante. Esse feeling de que algo terrível pode acontecer a qualquer momento. Odete Roitman se consolidou como uma das vilãs mais assustadoras da teledramaturgia brasileira, porque ela não é apenas má, ela é inteligente, calculista e tem recursos praticamente ilimitados para executar seus planos sombrios. O que torna essa novela ainda mais envolvente é o realismo com que retrata as dinâmicas de poder. Odete não é uma vilã caricata que faz maldades óbvias. Ela opera nas sombras, usa sua influência e dinheiro para conseguir o que quer, e sempre mantém as mãos, aparentemente, limpas. É exatamente assim que funciona a corrupção no mundo real. As repercussões do capítulo de hoje certamente se estenderão pelos próximos episódios. Mário Sérgio precisa decidir o que fazer com a gravação que possui. César precisa processar suas suspeitas crescentes sobre Odete, Marco Aurélio e Leila. Precisam se preparar para uma guerra que pode ser muito mais perigosa do que imaginam. E Odete? Bem, ela provavelmente já está planejando seus próximos movimentos. Talvez já suspeitando que sua conversa com Freitas pode ter sido ouvida. Talvez já preparando medidas para eliminar qualquer ameaça à sua segurança. O que mais me impressiona em Vale tudo é como cada personagem tem suas próprias motivações complexas, seus próprios dilemas morais. Não existem heróis perfeitos ou vilões completamente unidimensionais. Até mesmo Odete, por mais terrível que seja, age movida por uma lógica interna que faz sentido para ela. César, por exemplo, está dividido entre o amor pela esposa e o horror do que está descobrindo sobre ela. Mário Sérgio tem informações que podem salvar vidas, mas também podem custar a sua própria vida. Marco Aurélio quer justiça, mas também quer proteger sua família. São dilemas reais, humanos, que tornam a trama muito mais rica e envolvente. E vocês, o que acharam do capítulo de hoje? Qual cena chamou mais atenção? Vocês acham que Mário Sérgio vai ter coragem de usar a gravação que conseguiu? E César? Será que vai finalmente confrontar Odete? Deixem suas teorias e opiniões nos comentários. Eu adoro ler e responder vocês. Pessoal, essa foi mais uma noite explosiva de Vale Tudo. A novela continua surpreendendo e mantendo todos nós na expectativa pelo que vem por aí. Pelos próximos capítulos, prometem ainda mais reviravoltas, mais tensão e mais revelações que podem mudar tudo. Não esqueçam de deixar aquele like se vocês curtiram este resumo. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos.
Compartilhem este vídeo com aqueles amigos que também estão viciados em Vale Tudo. E ativem as notificações para não perder nenhum resumo dos próximos capítulos. Deixem também nos comentários qual personagem vocês mais amam odiar nesta novela e qual acham que vai ser o próximo movimento de Odete. Até o próximo resumo. E lembrem-se, em Vale Tudo, realmente vale tudo.